Algumas histórias nos deixam com calafrios não pelo que mostram, mas pelo que insinuam. E se eu te contar que um simples brinquedo pode carregar algo vivo? Prepare-se, porque essa não é uma lenda qualquer. É a verdadeira história de Okiku, a boneca cujo cabelo cresce como o de uma criança. Mas cuidado! O que parece ser um mistério inocente pode esconder algo muito mais sombrio. No Japão de 1918, a vida era marcada pela simplicidade. Era um tempo em que a modernidade dava seus primeiros passos tímidos e onde tradições antigas ainda moldavam o cotidiano. Em uma pequena aldeia na ilha de Hokkaido, vivia a família Suzuki, composta por pais trabalhadores e seus dois filhos, Eikichi e Kikuko. Eikichi era um jovem de 17 anos, cheio de energia e determinação, enquanto Kikuko, com apenas 3 anos, era a alegria da casa. Seu sorriso iluminava os dias e sua risada ecoava pelos corredores da humilde residência. Em uma viagem a Sapporo, Eikichi decidiu trazer algo especial para sua irmãzinha. Caminhando pelas ruas movimentadas da cidade, ele avistou uma pequena loja de artesanatos. Lá, em uma vitrine empoeirada, uma boneca chamou sua atenção. Vestida em um kimono de cores vibrantes com detalhes delicados, a boneca parecia quase viva. Seus olhos de vidro pareciam seguir os movimentos de Eikichi, como se o observassem atentamente. Fascinado, ele a comprou, imaginando a alegria que aquele presente traria para Kikuko. Ao retornar para casa, Eikichi entregou a boneca à irmã, e a reação foi imediata. Kikuko abraçou o brinquedo com força, sorrindo como nunca. A boneca logo recebeu o nome de Okiku, uma versão carinhosa do próprio nome da menina. Desde aquele dia, as duas eram inseparáveis. Kikuko levava Okiku para todos os lugares, brincadeiras no jardim, refeições em família e até mesmo para dormir. Para o Suzuki, aquela conexão era encantadora, um símbolo do amor puro de uma criança. Mas o que parecia ser um presente inocente e cheio de carinho se transformaria em algo que ninguém na família jamais esqueceria. A alegria que a pequena Kikuko trouxe à família Suzuki era imensurável. Mas, assim como as estações mudam, a felicidade da casa seria substituída por uma sombra que jamais poderia ser dissipada. Foi assim que o mistério de Okiku começou. Poucos meses após receber a boneca, Kikuko adoeceu repentinamente. O que começou como uma febre baixa logo evoluiu para algo mais grave. A menina, que antes corria pelos corredores e gargalhava enquanto segurava sua boneca, agora estava acamada, fraca e pálida. Médicos foram chamados, tratamentos caseiros tentados, mas nada parecia capaz de reverter a condição da criança. Era como se uma força invisível a estivesse drenando, lenta e dolorosamente. Kikuko, mesmo em seus momentos mais fracos, recusava-se a se separar de Okiku. Quando seus pequenos dedos não tinham mais força para segurar uma boneca, ela era colocada ao seu lado, descansando na cama. Para a família, era reconfortante ver que, mesmo diante do sofrimento, Kikuko tinha sua companheira fiel. Porém, para alguns, aquele vínculo parecia incomum, quase obsessivo. A manhã fatídica chegou sem aviso. O sol mal havia nascido quando o silêncio tomou conta da casa. A mãe de Kikuko entrou no quarto com um copo de chá quente nas mãos, esperando animar a filha. No entanto, o que encontrou foi uma quietude inquietante. Kikuko estava deitada, com a boneca aninhada em seus braços. Seu semblante era calmo, mas sua respiração havia cessado. O luto engoliu a família Suzuki. A casa, antes cheia de risadas, agora era dominada por sussurros e choros abafados. Para honrar a memória de Kikuko, a boneca Okiku foi colocada em um altar familiar, como um símbolo da menina e da alegria que ela trouxe. Ela estava lá, entre flores, velas e fotografias da criança, sendo o centro das orações diárias. Para a família, isso parecia uma forma de manter Kikuko perto, mas talvez eles não soubessem o quão perto ela realmente estava. Semanas se passaram e o altar com a boneca tornou-se parte da rotina. No entanto, algo incomum começou a chamar a atenção da família. O cabelo de Okiku, que originalmente era curto, parecia estar mais longo. No início, era apenas uma impressão. Os fios tocavam ligeiramente os ombros da boneca.
Mas conforme os dias se transformaram em semanas, a mudança tornou-se impossível de ignorar. A mãe de Kikuko foi a primeira a verbalizar o que todos pensavam. O cabelo dela está crescendo? A pergunta pairou no ar, carregada de descrença e um toque de medo. Eles observavam a boneca mais de perto. Os fios negros agora pareciam mais densos, mais compridos. Era algo impossível de explicar. Um brinquedo deveria ser inerte, imóvel, uma peça inanimada. Mas Okiku não era nada disso. Seu cabelo crescia como o de uma criança viva. Era como se ela estivesse tentando voltar. Quando a lógica não é suficiente para explicar o que vemos, o que nos resta? Para a família Suzuki, o crescimento do cabelo de Okiku não era apenas estranho. Era perturbador. E quanto mais tentavam ignorar, mais impossível se tornava desviar o olhar do mistério que tinham diante de si. Os meses seguintes trouxeram mais mudanças à boneca. O cabelo, que antes chegava apenas aos ombros, agora descia em fios longos e desordenados, ultrapassando o busto da boneca. A textura era diferente também. O que antes parecia um acabamento artificial típico das bonecas da época, agora tinha a maciez e o brilho do cabelo humano. Era impossível negar que algo extraordinário estava acontecendo. A princípio, a família tentou encontrar explicações lógicas. Seria um truque? Algum tipo de reação do material ao ambiente? E se fosse apenas uma impressão causada pelo luto? Essas perguntas ecoavam, mas nenhuma resposta parecia satisfatória. Mais do que isso, nenhum deles tinha coragem de se aproximar do altar à noite. Havia algo na presença de Okiko que deixava o ambiente mais frio, mais pesado, como se a boneca estivesse observando. Era apenas uma boneca. Ou era. Certo dia, o patriarca da família decidiu cortar o cabelo da boneca. Talvez, pensava ele, isso resolvesse o mistério e trouxesse paz ao lar. Com uma tesoura na mão trêmula, ele se aproximou do altar, enquanto o resto da família observava de longe. O silêncio era tão denso que até o som das lâminas cortando os fios parecia alto demais. Quando terminou, o cabelo de Okiku estava novamente curto, semelhante ao que era no dia em que foi comprada. Por um tempo, isso pareceu funcionar. O cabelo parou de crescer. A boneca voltou a parecer inofensiva, um simples brinquedo. No entanto, semanas depois, algo ainda mais assustador aconteceu. O cabelo começou a crescer novamente, e desta vez, mais rápido. Não importava quantas vezes cortassem, o cabelo sempre voltava. Era como se algo, ou alguém, estivesse tentando se manifestar. O mistério começou a atrair a atenção da comunidade. Amigos, vizinhos e até estranhos ouviram falar sobre a boneca de cabelo crescente. Alguns diziam que era apenas uma história exagerada pelo luto, enquanto outros acreditavam que a boneca estava possuída pelo espírito da pequena Kikuko. Mas havia um detalhe que ninguém conseguia ignorar. O cabelo realmente crescia. A mãe de Kikuko relatava sentir presenças ao rezar no altar. O pai dizia que, à noite, ouvia sons leves, como sussurros vindos da sala onde a boneca estava. Eikichi, o irmão, evitava passar perto do altar, sempre dizendo que os olhos da boneca pareciam segui-lo, não importa para onde ele fosse. Se antes o altar era um lugar de conforto, agora ele era um lugar de inquietação. Algo mudou na casa do Suzuki, e tudo girava em torno de Okiku. Com o passar dos dias, o medo começou a superar o luto. A família sentia que, ao manter a boneca em casa, estavam permitindo que algo desconhecido crescesse junto com aquele cabelo. Eles precisavam de ajuda. Mas quem poderia resolver algo tão inexplicável? Quando o medo supera o afeto, decisões difíceis precisam ser tomadas. Para a família Suzuki, a presença de Okiku se tornou insuportável. Mas abandonar uma memória tão importante quanto a boneca de Kikuko parecia errado. Mal sabiam eles que, ao tomar sua decisão, estariam alimentando ainda mais o mistério que os cercava. Depois de meses convivendo com o inexplicável, a família Suzuki decidiu buscar ajuda fora dos limites da lógica. Eles consultaram um monge local, conhecido por sua sabedoria e por lidar com fenômenos espirituais. O monge ouviu atentamente a história da boneca e, após longos minutos de silêncio, ofereceu uma solução.
a boneca deveria ser levada a um templo. Lá, seria colocada sob a proteção de rituais espirituais para que qualquer força ou espírito ligado a ela fosse apaziguado. A ideia de se separar de Okiku era dolorosa. Para a mãe de Kikuko, a boneca era mais do que um simples brinquedo. Era o último elo com sua filha. No entanto, o comportamento estranho da boneca, combinado com os eventos perturbadores na casa, tornou essa decisão inevitável. Eles sabiam que, para proteger a sanidade da família, Okiku precisava partir. Mas o que significaria entregar uma boneca tão incomum a um templo? O monge havia prometido paz, mas será que era isso que Okiko queria? A família fez a jornada até o templo Manenji, localizado em uma área montanhosa de difícil acesso. A viagem foi marcada por um silêncio quase solene. Cada um dos membros da família carregava um peso emocional, mas nenhum tinha coragem de expressar em voz alta o que sentiam. Eikichi, que inicialmente trouxera a boneca para casa, parecia particularmente abalado, como se estivesse entregando um pedaço de sua própria história. Quando chegaram ao templo, foram recebidos por monges que já estavam preparados para receber Okiku. A boneca foi colocada em um altar especial, envolta em rezas e rituais que, segundo os monges, ajudariam a tranquilizar o espírito que habitava o objeto. A mãe de Kikuko observava com lágrimas nos olhos, enquanto o pai mantinha um semblante grave. Ao deixarem Okiko no templo, a família sentiu um misto de alívio e melancolia. Estavam livres do peso que a boneca representava, mas algo no fundo de seus corações dizia que aquela história estava longe de terminar. Quando os Suzuki deixaram Okiku no templo Manenji, acreditaram que estavam encerrando um capítulo perturbador de suas vidas. Mas o que aconteceu a seguir mostrou que essa história estava apenas começando. À medida que o tempo passava, Okiku se tornava mais do que um objeto. Ela se tornava uma lenda. No início, o templo parecia um local seguro para abrigar a boneca. Os monges, acostumados a lidar com fenômenos espirituais, tratavam Okiku com uma reverência quase religiosa. Foi colocada em um altar isolado, rodeada de velas e talismãs e sujeita a preces constantes. Parecia que o peso sobrenatural havia sido contido. Mas foi apenas uma ilusão passageira. Na primeira semana, um dos monges percebeu algo sutil. O cabelo da boneca, que havia sido cortado curto no momento de sua entrega, parecia estar mais longo. Ele ignorou o fato, atribuindo-o à imaginação. Contudo, dias depois, os fios negros já tocavam os ombros da boneca, como se fossem impulsionados por uma força invisível. O que poderia causar um fenômeno assim? Seria apenas o espírito de Kikuko tentando se manifestar? Ou havia algo mais sombrio se enraizando naquele templo sagrado? Os monges começaram a relatar fenômenos estranhos nas proximidades do altar. O som de passos leves ecoava nos corredores de pedra durante a madrugada, mesmo quando ninguém estava acordado. Um deles, um jovem monge chamado Hiroshi, jurou ter ouvido risadas infantis no meio de suas orações. Ele descreveu o som como algo que começava suave, quase inocente, mas que terminava com um tom distorcido e maligno, como se duas vozes falassem ao mesmo tempo. Conforme os dias passavam, os fenômenos se intensificavam. Velas se apagavam sem explicação, e um frio glacial parecia emanar da sala onde Okiku estava. Em uma noite, um monge veterano teve uma visão enquanto rezava em frente à boneca. Ele descreveu uma figura pálida, com olhos vazios e um sorriso deformado, parada atrás de Okiku. Ele desmaiou antes de conseguir terminar a prece. Ao acordar, encontrou marcas de pequenas mãos em seus braços, como se algo o tivesse agarrado. O que antes era visto como um mistério, agora era encarado como uma ameaça. Okiku não era apenas uma lembrança de Kikuko. Ela era um catalisador para algo muito mais antigo e maligno. Mesmo assim, os monges continuaram a cuidar da boneca, cortando seu cabelo regularmente em um ritual tenso e silencioso. O cabelo, entretanto, não parava de crescer, voltando mais rápido e mais grosso a cada corte. Foi durante um desses momentos que algo aterrorizante aconteceu. Quando um dos monges se aproximou com uma tesoura, a sala inteira mergulhou em uma escuridão profunda, como se a luz das velas tivesse sido sugada para outro plano. Um som baixo, quase como um suspiro, preencheu o ar.
O monge recuou, mas não antes de ver algo que o deixou marcado para o resto da vida. Os olhos de vidro da boneca piscando por uma fração de segundo, como se algo estivesse ali, olhando de volta. Imagine isso. Um objeto inerte, incapaz de se mover, piscando como se estivesse vivo. Esse não era um aviso, era uma declaração. Os relatos sobre Okiko começaram a se espalhar pela região. Visitantes viajavam grandes distâncias para ver a boneca, atraídos pela curiosidade e pelas histórias perturbadoras. Muitos deixavam o templo apressados, pálidos e com expressões de medo, afirmando sentir algo os observando de perto. Alguns juravam que os olhos de Okiko os seguiam, enquanto outros relatavam ouvir um sussurro fraco ao se aproximar do altar. Com o tempo, os monges começaram a perceber mudanças ainda mais perturbadoras. Não era apenas o cabelo que crescia. As feições da boneca pareciam estar se transformando. O sorriso delicado agora tinha um aspecto mais humano. Os olhos de vidro pareciam mais profundos, como se escondessem algo por trás. Até mesmo o kimono parecia envelhecido, com manchas que lembravam respingos de algo que não ousavam identificar. A cada dia, Okiko parecia menos uma boneca e mais algo esperando para se revelar completamente. Quer descobrir o final dessa história e acompanhar muitos outros vídeos incríveis? Então não perca tempo. Curta esse vídeo. Deixe seu comentário aqui embaixo dizendo o que achou ou o que espera para o próximo capítulo. E aproveita para se inscrever no canal para não perder nenhuma novidade. Seu apoio é fundamental para a gente continuar trazendo histórias como essa para você. Te vejo no próximo vídeo.